Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez no canal Python DS. Hoje o vídeo vai para a nossa playlist do mestrado em Ciência da Computação e é um vídeo para tentar ajudar pessoas que tenham interesse em estudar no nível mais avançado a ciência da computação, especificamente com a ênfase de ciência de dados. Foi aberto recentemente duas convocações pelo Cefet Rio de Janeiro, uma para a seleção ao mestrado em ciência de dados do Cefet Rio de Janeiro e outro para abertura de vagas para alunos ouvintes desse curso. E hoje eu vou compartilhar um pouco de como foi a minha experiência no processo seletivo ocorrido no ano passado, para de repente ajudar outras pessoas que têm interesse em também entrar nesse curso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o mestrado em ciência de dados, assim, a diferença desse mestrado para outros mestrados em ciência da computação. Ele tem um caráter bem realmente inovador, porque ele dá uma ênfase muito forte na área de ciência de dados, por isso que eu até falo mestrado em ciência de dados, apesar de oficialmente no MEC ele ser registrado como mestrado em ciência da computação. Mas vocês vão perceber pelas disciplinas, pelo conteúdo, pelas linhas de pesquisa que ele realmente tem uma capacidade de preparação muito boa para profissionais dessa área que já vem assim há muitos anos sendo desenvolvida, mas mais recentemente tem tido assim praticamente um boom aí, né, de curiosidade até, mas principalmente de aplicação e de geração de valor para a ciência, para a pesquisa em geral, para a indústria, por conta da capacidade tanto dos algoritmos, da evolução da ciência em si, mas também da evolução da capacidade computacional que permite entrega de valor de forma mais imediata com aquilo que a ciência de dados tem para oferecer. Além disso, você tem a questão do próprio Cefet, né, como uma instituição aí de renome no Brasil, e o Cefet Rio de Janeiro especificamente, né, que tem aí uma tradição já há alguns anos, né, em cursos nessa área de tecnologia, indo desde o curso de nível médio de computação, né, de informática, passando pela graduação até chegar no nível de mestrado e em outros cursos conexos até doutorado, né? Na área de ciência da computação, e esse edital especificamente é para o mestrado, mas na instituição você consegue ter uma fluidez muito boa até o nível de doutorado. Então, vamos lá para a nossa conversa mais detalhada. Eu vou tirar aqui a minha câmera do principal e vou deixar aqui a tela compartilhada com vocês para a gente explorar um pouquinho mais os detalhes. Então, só um minutinho e vamos lá para a preparação e para a nossa conversa. Pronto, então eu estou aqui, como vocês veem, já com a página do Cefet aberto. Todas essas páginas e conteúdos que eu vou apresentar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ver com mais detalhe, né? Então, a primeira coisa para quem está interessado é dar uma explorada no site em si, porque ele é um site que ele é ao mesmo tempo simples, mas bem completo, né? Ele, logo na abertura aqui, fala um pouquinho sobre o histórico do programa, né? Fala sobre essa questão da ênfase na ciência de dados, né, e a organização tanto das linhas de pesquisa quanto das disciplinas nessa área. Você vindo aqui dentro, né, você vai ver pelas próprias disciplinas que de cara já tem uma pegada que, claro, dá a base da ciência da computação no nível estrito sensu, né, que é o nível de mestrado, para uma capacidade de aprofundamento nesses conhecimentos, mas ele tem uma gama muito grande aqui de conhecimentos relacionados especificamente à ciência de dados, né? Como o aprendizado de máquina, mineração de dados, o uso de banco de dados, tanto na visão mais geral da ciência da computação, mas também com as suas aplicações para a área de ciência de dados, computação paralela e distribuída, que é muito importante nesse cenário de Big Data, até em Small Data, mas assim, potencializa muito o trabalho
tanto do ponto de vista de algoritmos complexos, quanto do ponto de vista da gestão de dados de maneira distribuída. E aí você descendo aqui, eu vou deixar para vocês explorarem, né, áreas diferentes da ciência de dados, como mineração de dados, mineração de processos, mineração de textos, né? E aí disciplinas complementares, né, fundamentais para o trabalho na análise de dados e no desenvolvimento de algoritmos, como métodos estatísticos, como a questão da álgebra linear, né, algumas disciplinas relacionadas, algoritmos, tanto a parte mais fundamental, né, de análise de projetos de algoritmos, como algoritmos de uma maneira mais aplicada, várias disciplinas de tópicos especiais em que faz um aprofundamento em aplicação de conhecimentos desenvolvidos nas demais disciplinas. Então ele realmente tem um currículo muito interessante aqui. Além disso, e assim, essa exploração básica, por mais que você já conheça a ciência da computação, que você já conheça a ciência de dados, se você quer entrar dentro desse mestrado, a primeira coisa realmente é fazer essa exploração do curso para entender até o que é entregue, qual é a lógica do Cefet na criação desse curso com essa ênfase de ciência de dados, para você se encontrar dentro dele. Aí você realmente se encontrando, percebendo onde o teu conhecimento prévio, mais a tua expectativa de interesse, seja nas aplicações práticas, seja na pesquisa, vão te levar a uma melhor escolha do teu objeto de pesquisa, do seu projeto, do orientador com o qual você vai trabalhar. E aí você pode vir aqui, por exemplo, nas áreas de concentração, em que dá uma contextualização rápida sobre as áreas que o mestrado oferece, mas principalmente vindo aqui nessa parte de linhas de pesquisa, você vai começar a conhecer um pouco sobre o que é feito, né? Quais os tipos de pesquisa que o Cefet desenvolve nessa área de ciência de dados. E isso aqui vai te ajudar para você ver se aquilo que você tem de conhecimento ou de interesse de estudo e pesquisa vão se conectar com essas linhas de pesquisa do Cefet. E eventualmente até para você ajustar o seu projeto de pesquisa, porque de repente você já tem um conhecimento, já tem uma ideia, estava procurando um mestrado em ciência da computação até em outra área, mas que você pudesse aplicar a questão da ciência de dados. Aqui vai te ajudar a você ver a ideia original que você tinha encaixa-se com essas linhas de pesquisa, se não tem um encaixe perfeito. Você consegue fazer uma adequação do seu projeto para que esse encaixe ocorra, e isso vai ser bem interessante. Depois disso, você vai ver a questão do corpo docente, que o Cefet tem um grupo de profissionais assim de um nível técnico muito elevado, né, de conhecimento acadêmico muito bom, e muitos deles também com conhecimento prático da indústria, também muito interessante. E isso vai te ajudar, você olhando quem são os professores, pega aqui para cada um deles, você vai ver a linha de pesquisa, você entrando na página deles aqui, vou entrar, por exemplo, na página do meu orientador, que é o professor Eduardo Ogassawara, você vai ver algumas informações sobre ele ali, e isso vai te ajudar a você ver, desses orientadores, além da questão da linha de pesquisa, qual dele ou quais deles tem uma harmonia, né, um match aí com aquilo que você conhece ou aquilo que você quer pesquisar, porque isso vai te ajudar também a que o seu projeto de pesquisa seja melhor avaliado, porque a gente vai olhar daqui a pouquinho a questão de alguns pontos-chave do edital, e você vai ver que uma das análises que é feita é se aquele projeto de pesquisa seu está adequado para aquela linha de pesquisa e para a área de atuação do orientador que você escolheu no seu processo seletivo. Né? Então, voltando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Tem um ponto que é bem relevante e para mim me ajudou inclusive a escolher esse curso, que é a questão da grade de horários. Apesar de ser um mestrado acadêmico com nível realmente bem profundo de conhecimento, há no corpo de alunos, né, de discentes, uma gama de alunos de diversas áreas e também de diversos níveis aí de maturidade profissional e acadêmica. Então você vai ter muita gente também que está no mercado de trabalho, está na indústria. E aí
as grades, né, de horários, elas normalmente trabalham com horários que têm algumas aulas durante o dia, mas tem em todos os trimestres, a princípio, sempre há aulas no período da noite. E você não precisa fazer todas as disciplinas. Você vai ver no regramento, aí depois pode explorar que há uma quantidade de créditos que você tem que obter, assim como qualquer mestrado, e que você vai conseguir com a negociação com o teu orientador e os horários disponíveis, a tua área de pesquisa e encaixando, se você trabalha também, além de realizar o mestrado, você vai conseguir encaixar em horários que sejam acessíveis e, eventualmente, de repente, uma ou outra disciplina pode ficar em algum horário que seja do expediente, aí você precisaria negociar com a sua empresa a sua liberação para aquele período. Mas há sim essa flexibilidade, ó, se você olhar aqui, ó, olha a quantidade nesse terceiro trimestre aqui de 2021 de disciplinas à noite, ó, 18 às 20, 18 às 20, várias delas aqui, ó, todas essas 4 primeiras disciplinas nesse horário, aqui essa também, essa aqui que são vários professores, é porque na verdade são turmas diferentes, e aí você vai ter aqui, ó, tem turma de 14 às 16, turma pela manhã e turma à noite. Então, dependendo da área de pesquisa e de estudo que você está e das negociações que você vai fazendo com o seu orientador, você vai conseguir essa flexibilidade. Isso foi muito importante para mim, porque eu estou fazendo mestrado, mas trabalho em período integral, né? Então, somente numa situação excepcional, eu preciso fazer alguma negociação com a minha empresa lá para conseguir realizar alguma disciplina no horário de expediente, mas normalmente dá para você fazer essa conciliação de uma forma bem interessante. Deixa eu ver, eu estou dando uma olhadinha aqui de vez em quando na pesca, porque é bom aqui para eu não perder nenhum, nenhum ponto interessante, né? Então já falei ali da visão geral. Uma outra coisa que eu até acho, nem está aqui na minha pesquinha, né, do roteiro, mas está aqui aberto, que vale a pena também você dar uma olhadinha lá nas páginas do LinkedIn, tanto do PPSIC, né, que é o PPSIC é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, que é o nome oficial desse programa que oferece atualmente o mestrado. Tem ideia para o futuro de oferecer também o doutorado, mas o foco atual é no mestrado. Então, aqui na página do PPSIC, você vai encontrar sempre notícias, informações relevantes, inclusive sobre o próprio processo seletivo. Você tem também aqui uma outra página bem interessante, que eu deixei aberta até numa notícia aqui, que tem a ver com o próximo tópico que eu vou falar, que é a página do Cefet no LinkedIn. E aí isso reforça, é claro, que para a maioria de nós é óbvio, né, o nome do Cefet, mas indo para o Cefet Rio de Janeiro especificamente, né, a gente tem, por exemplo, uma notícia aqui que foi postada há algum tempo atrás, salvo engano, no mês passado, em que em uma avaliação nacional o Cefet, né, foi considerada, o Cefet Rio de Janeiro, a melhor instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né? Então aqui você pode acessar a notícia completa para entender como foi feita essa avaliação, mas isso aqui é apenas um ponto. Se você navegar aqui, você vai ver várias notícias interessantes sobre destaques relacionados ao Cefet, né? Você subindo aqui, você vai ver, por exemplo, que o Cefet também no mês passado, né, foi selecionado alguns projetos, e aí não foi só um, você vê aqui nesse lado aqui temos um, dois, três, 4 projetos selecionados para o programa Jovem Cientista do Estado do Rio de Janeiro, e desse outro lado aqui um projeto selecionado para o programa Cientista do Estado do Rio de Janeiro, que são 2 programas de fomento e incentivo à pesquisa científica. E aí realmente você vai ter, por exemplo, inclusive aqui por coincidência, não por coincidência, acho que foi uma boa escolha tanto do orientador quanto da área de estudo, né? O programa que eu participo, que é esse de detecção de eventos, descoberta de padrões e predição em séries temporais, está na lista dos projetos selecionados. E aí você subindo, você vai ver vários destaques aqui, alunos do Cefet, por exemplo, com dissertação reconhecida, com prêmios nacionais. Você vai ter alunos de outras áreas do Cefet também com reconhecimento, por exemplo, aqui no destaque de administração. A última notícia é sobre uma outra aluna do Cefet, semifinalista em um programa da Universidade Harvard
né? Então você tem aqui o Cefet, a rede Cefet como um todo já é um destaque no Brasil, e a rede Cefet e o Cefet Rio de Janeiro, com todos esses destaques que a gente vê aqui, né? Então vamos agora passar para a questão das dicas, né, da seleção em si, né? Eu deixei aqui aberto, eu não vou entrar em todo o detalhe do edital, até para o vídeo não ficar extremamente longo e chato, mas eu vou pegar alguns pontos chaves, e em cima desses pontos chaves falar um pouquinho sobre a minha experiência e dicas, inclusive dicas de conversas com os orientadores. E conversa, inclusive a primeira dica é essa. Eu já falei ali que a gente tem na página do projeto a questão da informação dos orientadores. Eu vou até voltar lá, desculpa, para a página para entrar numa parte aqui específica, né? Que é a parte aqui da página do processo seletivo. Se você descer aqui, você vai ver que tem um vídeo falando sobre o processo seletivo de forma geral. E aqui abaixo você vai ter um vídeo de cada um dos professores que tem vagas disponíveis. E isso aqui é a primeira coisa que você precisa fazer, é a busca do alinhamento da sua ideia, do seu projeto de pesquisa que você vai apresentar com o professor com o qual você quer trabalhar. Porque aqui nos vídeos os professores falam um pouquinho, né, sobre o seu currículo, sobre as áreas de interesse, os projetos que atualmente vem desenvolvendo. E aí essa navegação na página do PPC, que é a navegação naqueles links ali do LinkedIn, vão te ajudar a conectar isso que o professor está falando com as áreas de pesquisa e com aquilo que você tem interesse, porque isso é fundamental para você fazer uma boa escolha e para você ter uma maior chance, uma maior probabilidade de aprovação no processo seletivo. Então aqui você vai ver os professores aqui, Diego Brandão, Diego Haddad, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogassawara. Uma coisa interessante do professor Eduardo Bezerra, né, que não sei se ele vai gostar eu falando aqui, mas tudo bem, ele é, ficou até famoso numa série recente aí no Netflix sobre inteligência artificial, sobre inovação. Um dos capítulos que falava sobre o aprendizado de máquina, o professor participou como um consultor, né, de tecnologia para esse capítulo. O professor ele é responsável pela disciplina de aprendizado de máquina, e tem muita coisa interessante aqui nas linhas de pesquisa dele. O próximo professor também aqui que eu tenho um contato mais direto, né, que é o professor Eduardo Ogassawara. Ele tem uma carreira muito profunda na área de análise de séries temporais. E aí é uma área que é muito interessante, né? Para mim, principalmente, que eu venho da área financeira, é talvez uma das áreas que tem uma conexão mais direta com o dia a dia de quem é de finanças, da área financeira em geral, né? Porque a análise de série temporal vai desde a análise de ações, preços de ativos, até a análise de demonstrações financeiras no dia a dia, você tentando fazer modelos, né, de aprendizado de máquina, modelos estatísticos para fazer a análise, identificação de eventos, identificação de anomalias, predição de valores futuros de uma série temporal. Então tudo isso está estudado pelo professor Eduardo Ogassawara. Mas além disso, essa é a área que talvez eu tenha uma familiaridade maior por ter vindo da área financeira, nas séries temporais, mas na verdade as séries temporais e os trabalhos de pesquisa que são feitos vão desde essas séries financeiras, mas passam por análise de equipamentos, análise climática, praticamente qualquer dado que você consegue organizar de forma cronológica. Há técnicas que são estudadas pelo grupo de pesquisa do professor Eduardo para a aplicação de técnicas de análise de série temporal, né? E aí descendo aqui nós temos o professor Felipe Henrique, Gustavo Guedes, eu estou falando um pouquinho desses três, né? O professor Eduardo Bezerra, o professor Ogassawara e o professor Gustavo Guedes agora, porque foram os três que eu indiquei no meu projeto de pesquisa, com a preferência para o professor Eduardo Ogassawara, que acabou dando certo e fui selecionado para ser orientando dele, né? O professor Gustavo Guedes, ele já trabalha muito com a parte de computação ligada à análise de texto, principalmente para análise de sentimentos, e tem muitos trabalhos bem interessantes, inclusive algumas pesquisas recentes sobre questão de análise de rede social, até identificação de comportamentos indevidos através da análise textual de redes sociais. Então tem muita coisa interessante.
E aí descendo aqui você vai ter, como eu falei, para todos os professores aqui, o que que eles vêm desenvolvendo e de acordo com isso você vai ver o que eles fazem, o que você tem de conhecimento e de interesse e vai te ajudar a fazer esse match aí entre você e o orientador, os orientadores que você vai escolher. Entrando aqui agora direto, deixa eu só dar o check aqui na nossa pesca e no nosso tempo também, né? Vendo aqui para a questão da seleção dos candidatos, né? O processo seletivo, ele já acredito que há 2 ou 3 edições, ele está focado basicamente, assim, aqui você vai precisar ler o edital para confirmar isso que eu estou falando, né? Ver, porque pode ter atualização lá também, e a divisão não é exatamente essa que eu vou falar, mas se você olhar o edital, dá para a gente compreender que ele tem um foco muito grande na análise curricular, na análise do projeto de pesquisa e numa etapa de arguição. Então são basicamente assim divididos aqui em 2 etapas, mas que tem esse caráter aí com essa divisão desses 3 aspectos são analisados ao longo dessas etapas. E na primeira etapa é basicamente a avaliação da proposta de pesquisa e a análise curricular do candidato. E aqui tem uma coisa interessante, porque assim, os dois valem e os dois vão te dar uma pontuação ali que pode ser preponderante para a sua aprovação na seleção. É, mas é muito importante porque tem uma parte que você não consegue mexer, que é o seu currículo, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu não sou formado em ciência da computação e tive já experiências, tenho uma pós-graduação na área de ciência da computação e uma experiência profissional registrada. Então, isso acaba contando ali. Mas a pessoa que já é egressa dessa área acaba tendo uma vantagem, porque provavelmente seu currículo vai ter uma pontuação maior. Mas não adianta só ter a pontuação no currículo, você precisa fazer um projeto de pesquisa que siga de forma adequada os parâmetros ali do programa e todas essas dicas que eu falei até esse ponto do vídeo, porque assim, é uma coisa que parece mais abstrata, mas se você fez tudo isso desses primeiros pontos do vídeo, conhecer o programa, fazer uma autocrítica do que você conhece, dos seus interesses, da adequação da sua proposta de pesquisa ao que o programa tem de interesse de pesquisa, as áreas de atuação, as linhas de pesquisa, as áreas de atuação dos orientadores, você vai escolher bem um orientador e vai te ajudar nessa escolha a você fazer uma boa proposta. O orientador não vai te ajudar na proposta, é claro, é por tua conta e risco, mas vai ajudar você conhecendo ele, conhecendo o programa, a você pensar na sua proposta para ela se encaixar no programa. Não adianta, na minha visão, você simplesmente, eu tenho uma proposta de pesquisa aqui genérica e vou apresentar para mais de um programa. Personaliza, pensa realmente no match. Você vai ver o que o programa espera e em cima do que o programa espera, se você acha que você está adequado para aquele programa, você vai, ou que o programa está adequado para você também, tem que ser autocrítica dos dois lados, você vai adaptar, personalizar a sua proposta, porque isso vai fazer com que essa avaliação da proposta seja boa. E a avaliação da proposta, nessa primeira etapa, ela elimina, enquanto que a análise curricular não elimina. Então, acaba que mesmo que você tenha uma vasta experiência em ciência da computação, dependendo da sua proposta, você pode ser eliminado. Enquanto uma outra pessoa pode até ter menos experiência nessa área e ficar melhor avaliado e passar e a outra pessoa não passar. Então, quando você já tem uma experiência boa e faz uma proposta boa, então você tem uma chance muito grande de aprovação. Se você não tem uma experiência boa do ponto de vista de formação oficial, porque tudo da análise curricular tem que ser oficial. Mas você faz uma proposta muito boa, ainda assim você consegue uma boa chance de aprovação. Então tem esse ponto muito importante aqui. Na segunda etapa de arguição, volta-se para a pesquisa. O foco, normalmente, aí você vai ver os detalhes no edital, mas o foco ele está muito exatamente no seu domínio daquele assunto que você quer pesquisar. Então, normalmente, vão ser arguídos ali questionamentos para perceber se você tem o domínio, se as dúvidas que você tem são dúvidas que você consegue enxergar como o programa em si vai te ajudar tanto na solução daquelas dúvidas quanto no aprofundamento daquele assunto. Vai ser visto se aquela tua proposta de pesquisa cabe dentro de um programa de mestrado. Não adianta você fazer
uma proposta de pesquisa muito abrangente, que não dê para você viabilizá-la em 2 anos, pensando que você vai ter aí vários fatores. Se você trabalha, você vai ter a questão do seu trabalho, as disciplinas do mestrado e a proposta de pesquisa em si. Mesmo que você não trabalhe, você vai ter as disciplinas e você vai ter a questão da proposta e das etapas obrigatórias do mestrado. Então, você precisa pensar nisso e aí tentar realmente fazer o que a ciência tem por padrão, que é você vai fazer uma pesquisa, você precisa delimitar bem o escopo da sua pesquisa, você precisa pensar na questão da viabilidade do tempo, os dados que você está propondo pesquisar, você já tem esses dados prontos? Se você não tem, você sabe de onde vai tirar aqueles dados, por exemplo, se é da sua empresa, são dados que a empresa vai te autorizar a utilizar? Essa autorização pode decair dentro desse prazo aí do projeto de pesquisa. Depois você vai poder publicar de forma aberta esse conteúdo. Então são todos pontos que você precisa pensar, e se houver restrição, eventualmente não vai te eliminar, mas porque você pode até depois que tiver dentro do mestrado mudar a pesquisa. Mas para entrar você precisa ter todo esse processo crítico e aí você pontua. Se você, eu vou usar dados da empresa que eu estou trabalhando e a empresa atualmente me libera. Você pontua isso de forma explícita dentro da sua proposta de pesquisa e você pontua também qual é o caminho alternativo. Se eu perder o acesso àqueles dados, eu tenho alguma outra forma, eu consigo, por exemplo, um dataset aberto, eu consigo criar dados sintéticos para realizar os meus experimentos. Então, tudo isso você pontua que vai te ajudar na avaliação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outra parte aqui que eu anotei que é bem importante, a questão de referência e trabalhos relacionados relevantes. Isso tem 2 pontos aqui. Eu vou até descer aqui para um dos pontos que eu marquei. Obrigatório, professor listado, candidato não tem. Pronto, isso aqui, plágio. O plágio, ele não só elimina, mas é crime. Então, você tem que ter muito cuidado com a sua pesquisa para que tudo que você coloca nela que não é seu, faça as referências seguindo o modelo que está lá no padrão. No próprio site tem o padrão. Eu vou deixar também no link na descrição algum material com as orientações dos templates de pesquisa da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, que é o padrão que é usado nesse template. Então, faz as referências e busca, eu estou querendo pesquisar sobre computação afetiva. Busca o que você tem aí de trabalho que pode servir de referência. Não é só ter a referência, mas assim, tem outras pesquisas parecidas, quem é que é concorrente, quem é que vai poder te ajudar nesse processo de pesquisa. Então eu vou deixar alguns links aí. Esse do próprio SBC sobre a questão dos templates e da realização de referências. Eu vou deixar um link de uma playlist do próprio professor Eduardo Ogasawara no YouTube dele, que tem aulas do próprio mestrado sobre metodologia científica, sobre como elaborar uma pesquisa. Eu usei esse material, nem conhecia na época ainda o professor Eduardo, mas eu usei esse material, estudei, são aulas curtas e bem objetivas, então eu estudei essas aulas e fui adaptando o meu projeto de acordo com as orientações que estavam ali. E aí, vou deixar também aqui 2 materiais. Um vai valer se você for aluno atualmente de alguma universidade que tenha acesso a isso aqui, que é o Portal CAPES. O Portal CAPES você vai ter ali referências, tem bases de dados de pesquisa científica, que normalmente você vai encontrar o estado da arte da maioria das áreas de pesquisa dentro dessas bases. E aí, se você tiver acesso a essa base, normalmente esse acesso é dado ou pelo pagamento ou pelo convênio com alguma instituição. Então, se você é aluno de alguma faculdade que tem um convênio, aproveita para usar a base de dados do CAPES para usar as referências. Se você não tem, eu vou deixar um outro material que é o Google acadêmico. Então aqui eu deixei aberto só para vocês verem, né? São essas 2 bases que são bem importantes aqui, mesmo que você não seja exaustivo, porque tem uma limitação, mas cita trabalho, procura algum trabalho, 1 ou 2 trabalhos de referência daquela tua área e usa esses trabalhos como base.
Se você tiver acesso ao CAPES, vai vir por aqui e eu vou deixar esse link. Se você não tiver, tem esse outro caminho que é o Google Acadêmico. Depois que você está fazendo a pesquisa, está inscrito, o próprio Cefet ele tem o acesso ao CAPES para a gente que é aluno, e você vai conseguir fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Mas mesmo aqui para o teu projeto de pesquisa, pelo menos o Google Acadêmico vai te ajudar a colocar referências que sejam mais qualificadas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é importante, né, que você coloque no seu projeto de pesquisa como aquela tua pesquisa vai contribuir para a ciência da computação, para a indústria e para a sociedade. Não pensa só na criação de um artefato. Pensa assim, como é que aquele meu projeto de pesquisa ele vai contribuir para a evolução da ciência da computação, da ciência de dados. Se além de contribuir para isso, ele vai ter uma aplicação para a indústria e para a sociedade como um todo. Então, isso aí, com certeza, são pontos que vão ajudar bastante na elevação da nota do seu projeto de pesquisa. Deixa eu só conferir aqui o avanço do nosso tempo, está dentro do tempo que eu estou programado. Por fim, aqui a questão do contato prévio com os orientadores. Muita gente esquece isso, eu tenho até alguns colegas lá de turma que me mencionaram, Jânio, no dia lá da minha seleção, perguntaram, você já falou antes com esses orientadores que você indicou? E a pessoa nem conhecia direito o orientador. Não é obrigatório, mas não é proibido e pelo contrário, é incentivado. Aqui naquela página que eu exibi para vocês, do processo seletivo, é colocado sempre os contatos dos orientadores. No próprio vídeo tem aqui, numa daquelas páginas ali, deixa eu ver se ela está aberta ainda. Pronto. Aqui nessa página da grade de horário, e se você for na própria página aqui dos docentes, você vai ter também corpo docente, você vai ter os contatos dos professores. Então é muito, na minha visão, muito importante, é recomendado, você não está descumprindo regra nenhuma, pelo contrário, é recomendado na própria página do processo seletivo que você fale com os orientadores. Eu escolhi aqui um tema que é muito conectado com o que o professor Diego Brandão ensina e pesquisa. Mas tem uma conexão também, sei lá, com o professor Eduardo Bezerra e com o professor Felipe. Então, se você já viu essa conexão, mas eu acho também que tem mais um ou outro que eu estou na dúvida. Fala, liga para ele, liga na verdade não, né? Manda a mensagem, porque ali não vai ter o telefone, mas manda o e-mail. Todos eles que eu contactei me responderam assim de forma muito pronta, muito rápida. E é claro, a gente agendou de acordo com a disponibilidade deles, mas todos os que eu pedi para conversar me atenderam, explicaram como era a sua linha de pesquisa. Os primeiros que aí eu ainda estava mais verde, apesar de eu vir acompanhando a página do programa quase um ano antes de entrar no processo seletivo. Mas todos eles me atenderam muito bem. Os primeiros, além de falar sobre si, falaram um pouquinho sobre o PPSIC, deram algumas orientações gerais, assim, para eu fazer esse processo de autocrítica que eu estou sugerindo para vocês, para ver se o que eu estou querendo pesquisar tem a ver com o que o programa oferece. Tiraram dúvidas sobre os seus trabalhos. Isso aí é muito legal, porque você vai gerando esse contato. E aí, até uma outra alternativa. Jânio, eu quero muito fazer esse mestrado, mas eu acho que agora não dá para mim ainda. O outro caminho é você entrar como aluno ouvinte, que está aberto aqui também o processo seletivo, vagas para alunos ouvintes. Como aluno ouvinte, você não é aluno do mestrado oficialmente, mas você faz disciplinas oficiais do programa. Deixa eu pegar aqui, eu acho que tem... Pronto, vagas e critérios para seleção. Aqui, ó, há vagas agora abertas o processo para essas 4 disciplinas. E você pode ficar acompanhando sempre que vão haver. Ó, aqui são as vagas totais da disciplina e aqui na última coluna as vagas específicas para alunos ouvintes. Então, é uma outra forma de você conhecer os professores do mestrado e aí com esse contato mais próximo e vendo ali a forma de trabalho deles, a linha de atuação e ter esse contato com o meio ambiente acadêmico do Cefet Rio de Janeiro, que vai te facilitar depois você até pensar no seu projeto de pesquisa. Então, se você ainda está nessa etapa, você pode até tentar participar da seleção, mas você ainda faz um processo autocrítico, eu não estou com um nível de maturidade ali
para o processo seletivo, entra na tentativa como aluno ouvinte e ali você vai discutindo, vendo as disciplinas que você vai conseguir entrar e pensando ali de repente em amadurecer o seu projeto de pesquisa para oferecer ele ao processo seletivo em um outro momento. Mas se você acha que tá e tem alguma dúvida, assim, eu acho que eu já tenho um nível de maturidade, tem coisa ainda para avançar, faz esse processo que eu falei até aqui, que com certeza vai te ajudar. Então, gente, acredito que para o vídeo de hoje, para essa nossa conversa, desculpe ter ficado sempre assim ao lado, olhando para o lado, mas a ideia era ficar vendo aqui as pescas para pegar realmente os temas que eu achei que são interessantes, que podem ajudar na sua aprovação para esse processo seletivo. Então eu desejo muito boa sorte. Aproveitem, né? Se você vê aqui no vídeo por conta do processo seletivo especificamente e não conhece ainda o nosso canal é o canal Python DS. O nome, né, é sugestivo, é porque o DS é de Data Science. Então a gente explora bastante aqui dentro do canal o Python para aplicações de ciência de dados, mas a gente tem Python para fundamentos. Se você não conhece nada do Python ainda e quer conhecer, tem uma playlist específica. A gente tem uma playlist que acabou de ser concluída agora no mês de maio sobre estatística básica usando Python. Temos diversas playlists aí, não só sobre Data Science, Data Science e mais dentro do Python, mas com uma ênfase muito boa porque foi a área que eu comecei a estudar mais profundamente depois que eu aprendi o Python e gostei. E o canal, inclusive, foi criado antes de eu entrar no mestrado. Eu estava fazendo, na época, um MBA em ciência de dados, e aí resolvi fazer o mestrado. Já conhecia, na verdade, o PPC, que estava com a ideia, mas fazendo o MBA essa ideia se fortaleceu e criei o canal antes disso, e o próprio canal me ajudou a estudar bastante coisa para me preparar para quando eu entrasse para o mestrado, porque eu já tinha certeza ali de que eu ia ser aprovado. Brincadeira, né? Não tinha certeza nenhuma, foram meses tensos ali no processo seletivo, mas eu tô aqui para dizer para vocês que assim, eu sou um cara que não sou original da área de ciência da computação, pelo menos academicamente, né? Do ponto de vista técnico, de conhecimento, estudo e até algumas experiências de trabalho desde a década de 90. Mas a minha formação acadêmica é praticamente toda na área de gestão. E consegui a aprovação no processo seletivo. Estou gostando muito da qualidade do curso, das aplicações práticas que a gente pode fazer com o que aprende ali. Então, esse é o depoimento final aqui e fica o convite, então, para inscrição no canal, para acompanhar nossos outros conteúdos e boa sorte no seu processo seletivo. Espero que sejamos colegas em breve. Um abraço e até a próxima.